Fala, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Mais uma vez, aqui é o Lucas e hoje a gente vai falar sobre a série queridinha do momento, WandaVision, ou WandaVision, né? Estreou na sexta-feira agora, dia 18. Dia 18? Dia 18. Não, você é burro, cara, que loucura. Estreou na sexta-feira agora, dia 15 de janeiro de 2021, no streaming da Disney Plus. E se você já assistiu, aguarda a vinheta que a gente já vai conversar. E aí, pessoal? Bom, eu assisti os 2 primeiros episódios, eles foram disponibilizados de uma vez só no Disney Plus. E eu gostei, gente. Gostei bastante do que eu vi. Achei bem interessante. É uma série divertida. Ela é tratada, cada episódio, em uma década. O primeiro episódio passado na década de 50 e o segundo episódio na década de 60. Algumas mudanças sutis, se vocês repararem, tanto na vestimenta do Visão e da Wanda. Na década de 50, a roupa deles é uma roupa bem formal, Visão ali de terno e gravata, a Wanda com um vestido bem característico da época, né? E na década de 60, um estilo um pouco mais despojado. Podem reparar que ela já está usando uma calça da época, o Visão também já está usando um suéter, uma coisa diferente. E eu fiz algumas anotações das coisas que eu achei interessante para citar aqui para vocês. Eu achei bem interessante a ambientação da série. O primeiro episódio eu achei bem interessante porque logo no começo nós somos ambientados às séries da época, as sitcoms daquela época, como Dick Van Dyke Show, I Love Lucy. E um pouquinho assim, logo que eu comecei a assistir o episódio, eu já lembrei da Feiticeira, um seriado antigo dessa época, né? Mas ele é precisamente da década ali de 50, 60. Mas me lembrou muito a Feiticeira, que tem a ver com o episódio número 2. Ainda no primeiro episódio, a gente repara que ele foi gravado como se tivesse uma plateia. Você ouve os risos da plateia. Para quem gosta de assistir seriados como Friends, The Big Bang Theory, são seriados mais conhecidos, como outros seriados de comédia também, assim como Chaves, né? A gente ouve, acontece uma piada, a gente ouve a plateia, os risos, né? A claque. Então, no caso do seriado, foi gravado com plateia de verdade, inclusive. Tem filmagens de bastidores que foi mostrado isso daí, tem a plateia, foi tomado todo um cuidado estético nessa parte, na ambientação, tudo ali como se fosse passado naquela década ali, se a gente estivesse assistindo um seriado da época. A roupa, os móveis, cozinha, tudo perfeito. Nesse ponto me agradou bastante o cuidado que a Marvel teve com o episódio. E também a abertura, né, galera? Vocês viram aquela abertura da Marvel ali logo no começo, igual nos filmes, né? E ela veio para satisfazer aí quem tava com saudade. Falando ainda, tem algumas referências muito interessantes, se vocês repararem no decorrer do episódio. Logo no começo, a hora que o Visão entra na cozinha, o prato vem e quebra na cabeça dele. E ela fala, o meu marido com sua cabeça indestrutível. Isso é uma referência ali ao filme do Guerra Infinita. E a Wanda teve que destruir aquela joia, não sei se vocês vão se lembrar, na batalha contra o Thanos, e sacrificar o Visão. O Thanos depois ele restaura, né, com a joia do tempo, ele restaura isso daí, mas é uma referência, pra mim foi uma referência ali do filme também. E se vocês repararem ainda, existem alguns comerciais durante os episódios, né? Intervalo comercial como se a gente estivesse assistindo TV mesmo, sentado assistindo um episódio de TV da torradeira. Ali tem mais uma referência, aquela torradeira eles falam que é produzido pelas indústrias Stark. Todo mundo sabe que os pais ali da Wanda e do Pietro, irmão dela, eles foram mortos por armamentos das indústrias Stark. Então essa é mais uma referência. E também, se vocês repararem, a hora que a torradeira está funcionando, que o pão fica pronto, acende uma luz vermelha. É a única cor que a gente vê durante o episódio todo, a cor vermelha. Essa cor é bem importante para o que vai acontecer no decorrer do próximo episódio, né, dos outros episódios. É uma série divertida, eu achei bem divertido. O episódio em si tende a ser uma série de comédia, uma série leve, né? Para quem queria que a Marvel explorasse mais a Wanda e o Visão, porque na minha opinião eles foram pouco aproveitados nos filmes. A gente viu eles já há algum tempo, a gente está acostumado com eles, desde Vingadores, a Era de Ultron, onde o Visão surge, ali já tinha a Wanda também, eles nos são apresentados. Porém, de lá para cá, eu sinto que eles não foram tão bem aproveitados quanto os bons personagens que eles são. A Wanda é uma das personagens mais poderosas do universo da Marvel, e pra mim ali ela ficou meio, né,
aquela coisa meio devagar. Ela tem uma atuação importante? Tem uma atuação importante, mas pra mim ficou faltando alguma coisa. O Visão, a gente sabe que ele é muito poderoso, mas também eu gostaria de ter visto mais dele. O que me chamou a atenção para assistir essa série foi a questão da caracterização, porque se vocês verificarem nos trailers, eles mostram que no decorrer dos episódios a caracterização vai ser bem similar à dos quadrinhos. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês esse encadernado aqui, ó, da Salvat, em que vai mostrar a caracterização deles. Vocês podem ver aqui na capa, ó, o Visão. Ele é dessa forma nos quadrinhos. Como os episódios são preto e branco, a gente ainda não conseguiu ver, né? E a Wanda, aqui no canto, o uniforme mais clássico dela é esse aqui, né? Diferente do que a gente viu nos filmes, porém vai aparecer na série, né? Nos próximos episódios a gente vai ver isso daí. Até fiz umas marcações aqui, ó, para mostrar para vocês ali o uniforme do Visão, como ele é nos quadrinhos, e também mais um pouco da Wanda aqui desse lado, ó. Esse encadernado aqui da Salvat, esse encadernado ele vai apresentar a chegada dos Vingadores e a vingança de Ultron. É a apresentação dos Vingadores nos quadrinhos, né, quando eles apareceram a primeira vez. E é uma história com traço bem antigo também, ó, vocês conseguem ver. Uma história mais antiga, bem legal, bem interessante. Eu vou deixar o link na descrição, se alguém se interessar por comprar, recomendo. É bem bacana. Bom, dando sequência à análise do primeiro episódio, eu gostei muito do início do episódio, bem engraçado, uma coisa bem leve, porque remonta àquela época que os Estados Unidos estavam vivendo do pós-guerra. Depois que ela acabou, as pessoas estavam assim passando por um momento muito difícil, um momento de reconstrução. Então, os programas de televisão daquela época eram programas de comédia, aquela coisa de família perfeita, família feliz. E é o que a gente vê no primeiro episódio, aquela coisa bem despojada, os dois ali brincando com o outro. A química deles é muito boa, gostei bastante da química dos dois atores, muito boa. Uma outra coisa que a gente está vendo na série e que não foi tão explorada assim nos filmes, né? O filme é aquela coisa mais dramática, assim, a gente também não teve tanto da interpretação dos atores nos filmes da Marvel, porque é uma coisa mais dramática. Aqui na série a gente está podendo ver um pouco mais da química deles, né? Como eles estão atuando junto ali, bem bacana, achei bem legal isso daí também. O que me deixou um pouco, vamos dizer assim, entediado, embora o seriado seja muito divertido, foi aquela sequência onde o chefe do Visão vai com a esposa jantar com eles, aquele desencontro que ficou no começo do episódio com a data do dia 23 e tinha um coração em cima daquele dia 23, que pro Visão era o jantar com os chefes, que tem sobrenome Hart, H-A-R-T, mas a pronúncia é parecida de Heart, coração em inglês, né? E pra Wanda era como se fosse o aniversário de casamento deles. Então ficou aquele desencontro, uma situação engraçada. Mas quando a situação acontece, que eles chegam para jantar, eu achei que ficou uma coisa um pouco arrastada ali, meio que vai, não vai, o segredo deles, né? Quando que eles se casaram, o que eles estão fazendo ali, o que eles fazem, etc. Aquela coisa ficou um pouco arrastada. Foi a única coisa, o único ponto do episódio que para mim foi uma situação que não se desenrolava, mas que no final, e aí vai spoiler, no final, quando eles estão sentados na mesa jantando, que aí as coisas vêm voando, né, através da magia da Wanda, ela consegue fazer com que os pratos, os utensílios e a comida se ajeitem na mesa de jantar. Eles estão sentados, conversando, o chefe do Visão faz algumas perguntas e aquilo gera uma tensão nos dois, mas eu senti que principalmente na Wanda. E ao gerar essa tensão na Wanda por conta das perguntas, a gente percebe um clima estranho que a esposa fala, a esposa do chefe do Visão fala assim: faça ele parar, pare com isso, e ela fica insistindo naquilo, a câmera foca bem na Wanda, o chefe se engasga, cai no chão e o Visão tem que salvar ele. Aí o Visão utiliza o poder da joia, coloca a mão na garganta e tira aquele pedaço, estava engasgando ele. Isso começou assim, deu uma quebrada naquela coisa engraçada do episódio e fez com que gerasse uma coisa: o que está acontecendo? Como assim? O que está se passando aqui? Que é onde a gente começa a suspeitar
de algumas pistas que a série vai dar. E aí tudo se resolve, eles vão embora, o episódio volta para aquela coisa leve, e depois no fim do episódio, o episódio acaba com os dois na sala ali e tal, a câmera foca neles, entra uma vinheta como se fosse o fim de um episódio de TV mesmo, e a câmera se afasta, a gente percebe que tem alguém assistindo aquilo ali pela televisão, uma coisa mais já colorida, uma coisa moderna, como se fosse um laboratório, um estúdio mesmo de televisão. E a gente vê um símbolo circular com uma espada. Espada em inglês é sword. E nos quadrinhos, esse símbolo de espada, sword, se fosse uma agência de observação interdimensional. Então tem alguém ali observando o que eles estão fazendo, o que a Wanda e o Visão estão fazendo, né? E outra coisa que eu achei sensacional, a vinheta de encerramento padrão Marvel. Começa umas cores ali, as 3 cores, né? Vermelho, verde e azul, que dão origem às demais, né? Estão dentro da televisão de tubo, né? Se vocês repararem também no começo, quando começa a abertura, é aquela vinheta da Marvel mais larga, depois fica quadrada a imagem no mesmo formato das TVs de antigamente, dos programas de antigamente, né? Isso é muito bacana também, uma sacada genial. Vai se desenhando, a gente começa a ver uma coisa aqui, outra ali, aparece um óculos, a gente não entende muito bem, e a gente vê vislumbres de uma casa, uma formação de uma casa, aparece a casa deles, e a gente vê em determinados momentos essa máscara vermelha da Wanda, ela aparece, e a gente vê também como se fosse o capacete aqui, essa parte verde da cabeça do Visão, ela também aparece na vinheta de encerramento. Achei fantástico. Fiquei aguardando por uma cena pós-créditos, mas não teve. E passando para o segundo episódio, logo no começo, a abertura é uma homenagem à Feiticeira, ao seriado da Feiticeira, que já é o seriado WandaVision passado na década de 60, como eu citei lá atrás. As roupas mudam, né? Para a diferença da televisão americana da década de 50 para 60 não foi tanta. Mas se a gente presta atenção, a gente consegue ver essa diferença ali no episódio. A gente já vê a vinheta homenageando a Feiticeira, e dentro dessa vinheta, se a gente olhar com atenção e for pausando, tem várias referências ao universo da Marvel ali. Depois, no decorrer do episódio, eles estão deitados, eles escutam um barulho e eles estão dormindo, cada um em uma cama de solteiro, cada um em uma cama. E essas camas se juntam depois, através da magia da Wanda, elas se juntam. Isso é uma referência ao I Love Lucy, um seriado também daquela época, que tem uma cena parecida com essa. Mais pra frente no episódio, começa a acontecer já algumas coisas mais estranhas, que isso leva, vou chegar nesse ponto, a um fato dos quadrinhos, que é o que vai permear todos os outros episódios. Bom, a Wanda ouve um barulho de algo caindo, ela vai lá fora e verifica, nos arbustos da casa dela tem um helicóptero vermelho, somente o helicóptero tem cor, notem bem, a cor vermelha mais uma vez. Depois a amiga dela, a Agatha, leva ela para uma reunião, como se fosse uma reunião num clube, né, uma reunião social. Chegando lá nesse clube, elas conversam entre si, o Visão vai para um outro lugar e sem querer engole um chiclete, que leva a uma situação muito engraçada, mais da metade do episódio pro final. Da reunião do clube, a Wanda vai conversar com aquela moça Dottie, se eu não me engano o nome dela, é a atriz que fazia Buffy Caça-Vampiros. Ela vai conversar e daquela conversa também acontece mais uma coisa estranha. Há um rádio do lado delas e a Wanda começa a receber uma mensagem desse rádio. Ela ouve alguém chamar ela: Wanda, está aí? O que estão fazendo com você? Ela já fica pensativa, com a mesma expressão que ela estava no final do primeiro episódio, na hora do jantar. E da conversa que ela teve com a moça de vestido branco, ela gera uma tensão entre elas. E a atriz quebra um copo na mão e corta a mão. Ela mostra a mão para a Wanda, a mão tá vermelha. Mais uma vez a cor vermelha aparecendo no episódio. A situação se desenrola, ela coloca ali aquele plano, vai embora. Depois a gente corta para a cena, um show de talentos ali, para angariar fundos para as crianças. É sensacional. Essa parte é muito legal, porque embora o Visão chegue depois e o chiclete faça mal para ele, porque ele é um androide, ele não se alimenta. Então aquilo mostra através de uma animação, desenho, né? E no estilo da época, da década de 60, que aquilo tá atrapalhando as engrenagens dele. E aí ele chega como se estivesse bêbado ali,
A Wanda tem que lidar com toda a situação porque ele começa a voar. Como assim ele tá voando? Pera aí, ninguém voa. Ela tem que resolver aquilo e ela faz um gesto sutil que me lembrou também o seriado da Feiticeira. Eu assistia quando era criança. O meu pai me mostrou esse seriado, dentre outros que ele gostava de assistir da época. Então me lembrou muito o gesto que ela fazia. A situação se desenrola, é engraçado, é bem feito. Gostei muito do desfecho, né, e das piadas em si. É um seriado, embora tenha essas cenas estranhas, são episódios leves. Você nem vê o tempo passar, porque é bem divertido. É uma média de 30 minutos cada episódio, como um seriado de comédia tem que ser. Alguns seriados pedem um tempo maior, 40, 50, uma hora. Mas com 30 minutos, eles entregam tudo que tem que ser entregue e a gente se diverte e nem vê o tempo passar. Depois do show de talentos, eles vão para casa e aí algumas outras coisas acontecem. A Wanda está com o Visão no sofá, sentados ali, conversando, à beira do sofá. De repente ela vira para ele e ela tá grávida, ela já aparece com aquela barriga de grávida. Isso é mais uma referência aos quadrinhos. De repente eles escutam um barulho na rua. Aí eles vão olhar o que é. Chegam na rua, olham para lá, para cá, não veem nada. Eles olham para a rua mesmo, de um outro lado, onde tem uma tampa de bueiro. Essa tampa começa a se abrir e sai um homem com uma roupa de apicultor, roupa branca. Só que a gente também não consegue identificar a face dele. Ele até se volta para a câmera, mas está tudo escuro, né? E a Wanda fica com aquela coisa assim, e ela meio que volta a imagem para antes do barulho. E eles estão na sala novamente conversando, ao diálogo entre eles. O Visão fica assim: é isso mesmo, você está grávida e tudo. E ela, sim, é verdade. E dessa vez o episódio encerra ali. Eles não vão lá fora verificar o que aconteceu. Acabou o episódio. Agora as considerações de tudo isso que está acontecendo. Desde o primeiro episódio, a gente vê que tem algo estranho acontecendo. Algumas pistas são dadas pra gente. E o que acontece? Bom, se você nunca leu nada a respeito, nos quadrinhos é mostrado que a Wanda cria uma ilusão de vida doméstica, digamos assim, pro Visão e para ela. E ela engravida do Visão e gera 2 filhos. Só que, como assim? O Visão não pode ter filho, ela cria uma ilusão, o que acontece? Essa saga, Vingadores A Queda, dá origem a uma outra saga chamada Dinastia M, onde existe uma frase bem famosa que ela fala: chega de mutantes, e ela quer acabar com os mutantes. Mas fica isso daí, esse gancho dos quadrinhos aonde ela gera toda uma ilusão de vida pro Visão, é uma coisa que a gente está vendo agora, porque o Visão morreu. A gente lembra que ele morre no Guerra Infinita. Primeiro a Wanda sacrifica ele, o Thanos com a joia do tempo faz tudo voltar, o Visão volta à vida, ele consegue arrancar a joia da testa dele e ele mata o Visão. E a gente lembra que depois, lá na frente, quando os Vingadores reúnem as joias do infinito e o Hulk dá o estalo, todos aqueles que foram mortos pelo estalo do Thanos voltam. Mas o Visão foi morto antes, então ele não volta. Então como assim? A gente está assistindo a série, a Wanda tá ali, tá com o Visão, tá num lugar estranho. Então tudo leva a crer que aquilo tudo que está sendo passado é uma ilusão que a Wanda está criando de mundo. Ela criou aquele lugar lá, colocou o Visão ali. Então aquilo é como se após o trauma que ela sofreu e onde ela perdeu o Visão, ela estivesse criando uma ilusão para ela mesma, onde tudo é perfeito. Aí volta naquilo que a gente está vendo, uma coisa leve, uma coisa divertida, década de 50, 60. Então tudo isso, e aí entra também o que eu penso, está sendo criado pela mente da Wanda. E é onde entra aquilo da SWORD que está observando, o que está acontecendo, aonde esse seriado vai, o que vai acontecer nos próximos episódios. Fica aí agora a nossa expectativa. Os próximos episódios vão ser 9 episódios, ao que parece, e cada episódio vai abordar uma década diferente. Vai ser um por semana, disponível no Disney Plus. A partir do episódio da próxima semana, década de 70, 80, 90 e assim por diante. E os produtores já falaram também que em cada década eles vão homenagear um seriado famoso daquela década. Então eu acredito que vem muita coisa boa por aí nos próximos episódios e a gente vai comentando por aqui. Se vocês gostarem, deixa o comentário aí embaixo, que aí a gente conversa um pouco mais sobre isso. Querem que eu faça resenha dos novos episódios? Comenta aí. E vem mais quadrinho por aí também no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo e indique para os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Lucas e valeu!